Eu venho à tribuna nesse momento para, em poucas palavras, gostaria eu de ter a oportunidade de passar um tempo bem maior nessa tribuna para falar do que foi a nossa ida nesse último final de semana, no último domingo, à cidade de Monteiro, no estado da Paraíba. Eu que tive a alegria de compor uma comitiva de vários parlamentares, deputados federais, senadores, vereadores, deputados estaduais de várias localidades do Brasil, que acompanharam o presidente Lula, a presidenta Dilma, naquele evento que foi a inauguração popular da transposição do Rio São Francisco. E, senhor presidente, eu acho que imagem fala muito mais do que palavras. E por isso eu gostaria de sugerir aqui ao povo brasileiro que procurem ver as imagens de quem ocupa a presidência da República hoje, Michel Temer, quando foi à cidade de Monteiro fazer a inauguração oficial, e olhe as imagens do que foi a ida do ex-presidente Lula, da ex-presidenta Dilma para fazer essa inauguração popular. Eu tenho participado de muitas atividades, muitas manifestações, atos públicos, com muita gente, senhor presidente. Agora, aquela atmosfera e aquele sentimento com que fomos envolvidos no último domingo é algo que eu não via há muito tempo, senadora Cátia. Algo assim as pessoas falavam conosco com lágrimas nos olhos e tratavam o presidente Lula, sobretudo, com um carinho que poucas vezes vimos no Brasil, e principalmente se levarmos em consideração o tanto que o presidente Lula tem sofrido de perseguição nesses últimos tempos. Chegou a ser levado em condução coercitiva. Aliás, falarei novamente daqui a alguns instantes sobre as tais conduções coercitivas, porque elas continuam e hoje, inclusive, ocorreu mais uma. Mas veja, senhor presidente, foi algo maravilhoso. Eu não quero aqui, e nem venho à tribuna para falar dos benefícios, senador Humberto, da transposição para quem vive no Nordeste. Não, isso o Brasil sabe, os nordestinos sabem, e os senhores que são de lá, senadora Fátima acabou de usar a tribuna e falou longamente sobre isso. Eu quero falar como uma senadora do Amazonas, uma senadora da Amazônia, que foi num domingo ao Nordeste acompanhar o ex-presidente Lula, a ex-presidenta Dilma, para essa atividade, pelo simbolismo da atividade, pelo que ela representa, para muito além da transposição do Rio São Francisco. E eu vejo aqui o senador Jader, que é também da região norte, é lá do estado do Pará. Eu, como vindo do norte, sendo do estado do Amazonas, posso falar com muita alegria, e falo de peito aberto e cheio, de que ninguém fez mais pelo norte do país, sobretudo pela Zona Franca de Manaus, do que o ex-presidente Lula, pelos pescadores, por aqueles que vivem no interior. Luz para todos. O que era luz para todos na Amazônia, senão um sonho irrealizável, e se tornou realizável. Eu me lembro quando deputada federal, no governo anterior ao presidente Lula, fizemos uma audiência pública e ouvíamos do dirigente: é muito caro fazer ligação de luz para as comunidades ribeirinhas, portanto, não tem dinheiro para fazer. E aí tivemos o Luz para Todos, tivemos o Minha Casa Minha Vida, a transposição de São Francisco. Então, o que aconteceu nesse último domingo marcou não o Nordeste, não a Paraíba, mas marcou o Brasil inteiro. E eu que venho lá, da região das águas, do estado das águas, da região que tem a maior reserva de água natural do planeta, de águas superficiais, de superfície, fiz questão de acompanhar os ex-presidentes nesse evento popular maravilhoso, magnífico, que efetivamente foi. Obviamente que precisamos dar continuidade a tudo isso que se iniciou, mas o que nós vemos é exatamente o contrário. Nós hoje no Parlamento Brasileiro estamos às voltas para votar o quê? Reforma da Previdência, para votar o quê? Reforma trabalhistas, e não são essas as urgências nacionais. As urgências nacionais estão exatamente em atingir aqueles que deveriam estar pagando tributos, contribuindo para o desenvolvimento nacional, e não o fazem. Mas não, decidiram que a prioridade é exigir 49 anos de trabalho ininterruptos, contribuição ininterrupta para homem ou mulher ter direito a uma aposentadoria. Mas é por isso que eu tenho muita confiança na nação brasileira e no povo brasileiro. O que assistimos
ano passado, o que vivemos ano passado foi lamentável. A substituição de quem democraticamente foi eleito pelo povo. Mas o pior de tudo é que isso foi feito em nome de melhorias para o Brasil. E nós estamos vivendo exatamente o contrário. Mas no dia de ontem percebemos, no domingo percebemos, no olhar daquele nordestino e nordestina mais humildes, que a esperança eles não conseguiram levar, a esperança eles não conseguiram tirar das pessoas. E eu tenho convicção que em breve retomaremos o processo de desenvolvimento nacional, entretanto um desenvolvimento preocupado com a qualidade de vida das pessoas, com a distribuição da renda e com uma política que minimize as fortes diferenças regionais que marcam ainda este país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, fica aqui meus cumprimentos, reconhecimento a Lula, Dilma, a quem, de fato, não faltou coragem para tocar e decidir por realizar uma obra tão importante. Mas, senhor presidente, senhores senadores, eu, neste momento, quero relatar também um outro fato muito importante que ocorreu no dia de hoje. Hoje, pela manhã, 6 horas da manhã, foi levado de forma coercitiva para prestar depoimento à Polícia Federal em São Paulo, um blogueiro chamado Eduardo Guimarães. Eduardo Guimarães, com quem eu falei há pouco ao telefone, assim que ele foi liberado, que é o editor do blog da Cidadania. Foi conduzido por ordem do juiz Sérgio Moro. E segundo os relatos, e ele próprio me falou, se referiu a condução coercitiva referiu-se ao fato de que foi ele quem, no mês de fevereiro de 2016, uma semana antes da condução coercitiva do presidente Lula, divulgou em seu blog, o blog da Cidadania, o que deveria acontecer. Foi divulgado naquela época, por ele, através do seu blog, uma relação de aproximadamente 40 nomes de empresas e pessoas que teriam quebras de sigilos e a própria condição coercitiva do presidente Lula. E veja bem, o juiz Sérgio Moro determinou a condição coercitiva do companheiro Eduardo Guimarães, alegando que ele deveria prestar esclarecimentos no inquérito que investiga a violação de sigilo funcional. Ora, presidente, como que alguém que não ocupa cargo público, que não tem obrigação por função exercida, qualquer obrigação de sigilo que é exigida apenas de policiais federais, procuradores da República e de juízes e não de jornalistas, como que alguém pode ser levado coercitivamente, sem nunca sequer ter sido chamado para prestar depoimento? Enquadrado numa lei que não pode ser enquadrado. Querer exigir de uma pessoa que preste depoimento e dê informações a que ela não está obrigada a dar. Em hipótese nenhuma, a legislação o protege. Em post, em denúncia feita em primeira mão hoje pelo deputado Paulo Teixeira, isso fez com que o juiz Sérgio Moro respondesse. E a sua resposta foi ainda pior. Ele disse que determinou a condição coercitiva porque Eduardo Guimarães não é jornalista. Ora, Eduardo Guimarães é editor de um blog e a Constituição da República hoje não exige mais que seja jornalista. Aliás, na ADPF, número 130, o próprio Supremo Tribunal já tem uma posição firmada em relação a isso. Ninguém pode exigir informações, quebra de sigilos de outro. Essa foi uma decisão proferida pelo ministro Celso de Mello e acatado por todos os membros do Supremo Tribunal Federal, que naquela ocasião, disse que o sigilo da fonte é prerrogativa constitucional qualificada como garantia institucional da própria liberdade de expressão. Então, veja, 2 ilegalidades cometidas num mesmo dia contra uma mesma pessoa. E isso coloca em risco, sabe o quê, senhores? A liberdade de expressão.
a liberdade de expressão. Então, fazendo esse pronunciamento, senhor presidente, eu quero aqui prestar a minha total e restrita solidariedade ao blogueiro Eduardo Guimarães pela arbitrariedade que sofreu no dia de hoje. Como ele, qualquer um está sujeito a isso. Portanto, não podemos deixar, em momento nenhum, de ser solidários a quem sofre qualquer tipo de arbitrariedade. Muito obrigada, presidente.